Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa O Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Aqui, diariamente, estudamos o terceiro livro das obras básicas do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E estamos terminando o item das causas atuais das aflições. As causas atuais das aflições são aquelas que nós trazemos conosco, estão aqui dentro de nós, são ainda as nossas tendências ao erro, não é? Os nossos vícios morais, as nossas paixões. Ao terminar esse item, aqui terminando, na verdade, esse subitem, mas o número é o 5º item do capítulo, Kardec nos diz, estava falando aqui sobre como as consequências vêm de forma sofrida, né, dos erros, mas assim é para que a gente possa ter essa marca e quando chegamos de novo naquele ponto, vem um alerta, é um alerta, tipo assim, você vai fazer de novo? Olha lá, isso é caro, já a gente falou sobre isso ontem, né? Isso sai caro, veja bem. Kardec fala o seguinte agora, mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, ou seja, quando a gente cai em si, quando enfim, não é experiência porque todos temos, por que uns despertam antes que outros? Então, é quando aquela experiência cai a ficha. Assim, preciso mudar, preciso melhorar. E ele diz que quando a experiência, às vezes, ela vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem mais remédio. Já está muito tarde. E não podemos esquecer o seguinte, o nosso psiquismo ele vai cristalizando com o tempo. Nós vamos ver que é muito mais fácil um jovem de 30 anos se esforçar para mudar a sua conduta, a qualidade das suas escolhas, do que um homem com 70. Um homem, uma mulher, uma pessoa com 70. Não é? E quanto mais velhos ficamos, mais difícil é a mudança. Então, às vezes, a pessoa pode até perceber, mas nem tem mais forças, nem físicas, nem psíquicas. Então, é isso que ele diz aqui. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, porque mudar é que mudar um armário gigante do lugar, tem que ser forte, né? Mudarmos o nosso jeito de ser equivocado exige força mental, emocional, e isso nos falta quando a idade fica muito avançada. Repetindo, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. E é interessante, né, que muitas vezes ele foi lembrado de questões que ele se preparou para viver na encarnação, mas às vezes nós andamos distraídos na estrada da vida. Nós fomos preparados. Às vezes a gente precisa passar por mais de uma encarnação naquela situação para a gente lembrar o que realmente a gente veio fazer aqui, porque tem pessoas que vêm e parecem que estão passeando, totalmente desconectadas com o compromisso de melhoria íntima, não é? Se isso chega nessa vida, elas vão dizer lá na frente, se eu soubesse que eu sei agora, não tem problema, vai começar de novo. Mas ela pode entrar na vida seguinte também se fazendo inconscientemente, né? Pelas resistências internas e rebeldias nossas, evitando de novo. Ela pode começar, por mais que ela tenha no final de uma vida, no final de uma existência dito,
Se eu soubesse o que sei hoje, eu teria feito tudo diferente. Pode ser que, desencarnando, ao reencarnar, ela repita de novo os erros e faça cara de paisagem para a encarnação dela? Pode. E olha que ela disse na encarnação anterior, se eu soubesse o que sei, eu já sabia. Mas é que às vezes a gente tem resistência em trazer a consciência e dizer assim, preciso mudar mesmo, porque isso exige. E às vezes a gente protela, empurra com a barriga, reflexo da nossa imaturidade, não é? Moral, espiritual. Estamos aqui para amadurecer essa experiência, né? Para ganhar essa experiência e nos aproveitarmos dela, né? Então vamos acumulando experiência até que o dia a experiência pesa tanto que a máquina anda. E ele continua dizendo, Kardec, se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada. Ele também se diz, eu perdi minha vida. Um trabalhador pode perder um dia de trabalho e vai dizer, puxa, um dia de trabalho que eu joguei fora. Quando é existência, também o homem pode dizer, joguei minha vida fora, perdi minha vida. Mas, da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, olha a natureza falando em todas as instâncias é a mesma coisa, não é? Assim na terra como no céu. Permitindo-lhe reparar o tempo perdido, então também o trabalhador se perde, o sol vai e se ergue no mesmo dia e diz para ele, vai lá, recomeça. Permitindo-lhe reparar o tempo perdido para ele também, para este que desperdiça, vamos dizer, a sua existência. Depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova era, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro. Então, nunca vamos esquecer que, embora a gente tenha dito que desperdiçou a vida, nenhuma encarnação é desperdiçada. Mesmo aquele que a gente diz, gente, não aproveitou nada. Não, isso fica guardado. Está lá, guardadinho. Lá, latente. É como aquele elástico que vai esticando. Vai esticando. Você diz, mas não está movendo. Não, ele é força potencial que chama. Carolina Machado. Essa força, né, que vai acumulando, até que depois de tanto tempo acumulado, já não dá para esticar mais. E aí, quando solta, a gente vê o espírito às vezes, gente, mas que pessoa determinada. Não, é que ela foi acumulando, foi evitando, que dessa vez ele não consegue mais evitar. Já vai no impulso, às vezes de muitas resistências. Quando quebra, uma beleza. Vai, anda. E aí, então, Kardec termina o item 5º. No item 6, nós começamos aquele outro tipo de causas. Tem as causas dos sofrimentos atuais, causas atuais das aflições, que nós trazemos dentro de nós, lá de trás, mas estão aqui hoje conosco. E tem as causas anteriores das aflições. Quando a gente diz, mas espera aí, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu não fiz nada para isso acontecer. Nessa não, né? Aí realmente, se for sem reencarnação, fica tudo uma barafunda, tudo sem sentido. Então, no item 6, Kardec nos diz, mas se há males dos quais o homem é a causa nesta vida, há outros males, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos, a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses da fortuna, quando a pessoa perde tudo, né? Que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, pandemia, não é? E as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, quer dizer, pessoas que já nascem assim, não é?
com essas deformidades. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida, claro que não. Fizeram alguma coisa no útero, deram pancada no útero da mãe, não faz sentido nenhum, né? Então não fizeram nada, nasceram assim. Aqueles que nasceram em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si próprios, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Bom, hoje é menos, né? Antigamente tinha que se ir pedir esmolas, levando, às vezes, um filho deformado para que as pessoas tivessem pena e dessem as esmolas. Hoje nós temos, graças a Deus, uma sociedade muito melhor do que há 160 anos atrás. Então, temos programas sociais, inclusivos, de tratamento, de assistência a famílias que têm seus dependentes em tais condições. Graças a Deus, olha como melhoramos. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Sem saúde nenhuma, o outro com tanta saúde? Explicar isto. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Agora, com rede social, então, o que a gente recebe de vidas desafiadoras sendo vividas, desafios dramáticos. É incrível, porque antigamente não havia, não é? A gente ficava sabendo, às vezes, uma matéria de um jornal, de papel, às vezes já com televisão, porque a televisão é bem recente, não é? Reportagens, mas quantos séculos a gente ficou sem saber dos dramas deste mundo? E é claro que quanto mais esses assuntos chegam e nos impactam, mais a gente questiona. E Deus? E Deus? Como Deus? Se existe? Porque tem muita gente que chega e fala assim, não existe, não tem Deus. Imagina, se tivesse um Deus, não ia deixar isso acontecer. E é claro que se a gente vê apenas a perspectiva desta vida, a gente fica realmente com uma tendência muito grande de questionar. Assim, isso aí está errado, está errado, está errado, está errado. Não é? E é claro, está errado, porque Deus é perfeito e não podia criar uma coisa ruim, errada, imperfeita. Não faria sentido algum. Afinal, é a questão, né? Que Deus é esse. E Kardec continua. Esses problemas, não é? Das crianças que morrem em tenra idade e não conheceram na vida senão o sofrimento. Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência divina, da providência de Deus, na hipótese de ser uma alma criada ao mesmo tempo que o corpo e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. Realmente, não é? Seria a negação da bondade, da justiça e da providência divina. Totalmente. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, dentro dessa visão, que é criada a partir do nascimento, vive uns instantes, morre? Que fizeram essas almas? Acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias nesse mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem, nem o mal. Tiveram oportunidade, mas vão ter que ir para algum lugar, para toda a eternidade. Ok, saíram
defeituosos da forma, mas nada para aquela esteira, nada para a esteira, saiu, criou, veio com o corpo com defeito, tem problema, vai andando, manda embora, para toda a eternidade. Isso é muito assustador e muito desolador, triste, profundamente. Entretanto, em virtude do axioma, o axioma é o postulado, né? Pensamento, e é aquele pensamento que nós trouxemos lá atrás, no início do capítulo. Em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, todo efeito tem uma causa. A natureza é assim, todo efeito tem uma causa. Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. Tem que ter uma causa. Por quê? Porque é um efeito. Está acontecendo? Está acontecendo. Não é uma causa. Ninguém fez nada para aquilo acontecer. Aquilo aconteceu. Ora, se aquilo é um efeito, tem que ter uma causa. E desde que se admita, isso é importante, um Deus justo, Deus é justo? É justo. E temos aí esse efeito. Então, a causa para esse efeito também deve ser justa. Essa causa deve ser justa, admitindo-se que Deus é justo. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, ou seja, vindo antes do efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a essa vida atual. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Não, veja bem, não há existência precedente. Há uma existência precedente. Já nós dissemos aqui que podemos levar séculos. Falamos até do circo pan-americano, que incendiou em Niterói em 1961. Não é? Então, isso pode levar séculos. Então, é uma existência. Vários bebês morreram naquele incêndio. Bebezinhos morreram naquele incêndio. Então, se não está nessa existência, se Deus é justo, esse efeito tem que ter uma causa justa. E se essa causa justa não está nesta existência, precisa estar em algum ponto do nosso passado. Então, nós não podemos ter sido criados agora, porque senão Deus seria muito injusto. Por outro lado, 18 minutos. Desculpa. Mas eu vou terminar aqui, pelo menos este parágrafo, que falta pouquinho. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, não pode se punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, também se não fez mal, não pode ser punido. Se somos punidos, é porque fizemos o mal, ou seja, porque erramos. Faz sentido? Todo sentido. Porque não se pode punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez. Então, se está sendo punido, é porque fez algum mal. Então, se nós estamos tendo que reparar, é porque houve um erro. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos noutra vida. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. A justiça de Deus está do lado do bom senso, da misericórdia, da justiça, da providência e do bom senso. Claro, tem que fazer bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Amanhã concluímos o item 6 e vamos adiante. É isso, projeto quase 15 minutos. Amanhã continuamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.